chegou a hora, não adianta lutar contra o tempo. Esse corpo era passageiro mesmo, você já sabia disso. E aí ele continua, né? Se lhes deparam muitas situações graves, muitos obstáculos à sua tranquilidade, o sábio retirar-se-á. E mais, não fará como um último recurso, mas assim que a fortuna, né, que o azar, que aquela coisa inesperada começar a mostrar-se hostil para com ele, deverá meditar seriamente se não convém por imediato termo à vida. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Esse é um pensamento filosófico, né, do início da nossa era, e a gente precisa entender em que sentido ele está colocando. Veja aqui, eu entendo, e é o meu pensamento, né, que ele não está defendendo, por exemplo, suicídio. Ele está dizendo que tem coisas, procedimentos, que eu fazendo paralelo aqui com o mundo atual, com o nosso século, aquela história de tentar a todo custo manter o corpo como se estivesse sempre jovem, passando por procedimentos, medicação e muitas outras coisas. Eu acho que eu tento entender mais essa fala de Sêneca, mas nesse sentido, certo? Nesse sentido, assim, chegou a hora, não adianta lutar contra o tempo. Esse corpo era passageiro mesmo, você já sabia disso. Então, voltando a Sêneca, o sábio considera como indiferente se a sua morte é natural ou voluntária. E ele vai mais longe, né? Se ocorre mais tarde ou mais cedo. Morrer mais cedo, morrer mais tarde, é questão irrelevante. Para ele, relevante é, sim, saber que se morre com dignidade ou sem ela, pois morrer com dignidade significa escapar ao perigo de viver sem ela. A partir desse entendimento, se proporciona a chance de se escapar do perigo de sucumbir frente a situações indignas do homem de bem. E ele vai mais e diz assim, e de afastar do sofrimento decorrente de um mal insolúvel, daí ser a morte voluntária um elemento assegurador da liberdade. Não evitarei pela morte uma doença desde que tratável e não gravosa. Isso ele pensa em relação ao espírito. Nunca erguerei a mão contra mim para evitar o sofrimento. Então perceba aqui que faz sentido essa ideia que eu tenho do pensamento do Sêneca, que não vai no sentido do suicídio, mas sim de entender que vale a pena lutar, essa doença vai ter cura, por exemplo, ou seja, o corpo vai sofrer até um ponto que vai atingir o próprio espírito. Aí ele vai lá e continua nos falando. Morrer assim é confessar-se derrotado. Morrer para evitar a dor é uma atitude de fraqueza e covardia. Então veja aqui como, para mim, encerra essa discussão se Sêneca era a favor ou contra o suicídio. Ele diz bem claro aqui, perceberam? Morrer para evitar a dor é uma atitude de fraqueza e covardia.